Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. A gente espera um minutinho, né? Vamos esperar um minutinho? Pessoal aí começar. Temos um público aí já. Legal. Bom dia, Fabiane. Bom dia, Antônio. Bom dia, Matheus. Bom dia, gente. Bom dia, Diego. Yap Cosméticos. Legal. Bom dia, Thaís. Bom dia, Lisandro. Bom dia, Cíntia, Diego. Bastante gente aí, né? Acho que a gente pode começar ou quer dar mais um tempinho? Bom Vamos dia, até Ru. vamos até um e-mail? Vamos. Bom dia, Salvador. Chiquinho Sorvetes. Muito bom. Legal, acho que a gente pode Legal. começar. Acho que a gente pode começar, né? Vamos lá, pessoal. Então, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Karen Ribeiro. Eu trabalho aí no time comercial da GeoFusion, né? Como gerente de negócios, tá? Bom, aqui só para deixar alinhado, tem a maior parte, né, são clientes, mas para quem não é cliente, a GeoFusion, eu vou falar um pouquinho da gente, né? A GeoFusion é uma empresa de inteligência de mercado, a gente tem aí pouco mais de 24 anos, né? E a gente tem algumas entregas, né? Dentre essas entregas, a gente tem uma tecnologia que é o OnMaps, né? Que é a nossa tecnologia de geomarketing, e ela vai embasar toda a nossa apresentação aqui, tá? O tempo médio dessa apresentação, desse webinar, vai ser 1h10, tá? Aproximadamente. E vocês perceberam que a gente tem um moderador, né? Que é o Alex Ramos, tá? Então, qualquer problema com a transmissão, ou de repente, enfim, se tiver alguma inviabilidade, vocês podem ir mandando perguntas aí que o Alex apoia vocês, tá bom? E também, ao longo dessa transmissão, vocês podem mandar perguntas relacionadas ao que a gente vai apresentar aqui hoje, tá? Então, qualquer eventualidade, enfim, dúvidas também em relação à ferramenta, vocês mandam que ao final dessa apresentação a gente vai responder, tá bom? A gente também vai liberar algumas enquetes durante essa apresentação e aí a gente pede que vocês respondam, tá? E aí, só para atrair aí qual que é o tema, né? O tema dessa apresentação hoje é a nossa novidade, que é o Super Trial, tá? Então, o que, que é esse Super Trial aí para quem já é cliente, né? A gente é super próximo dos nossos clientes, a gente tem sempre uma preocupação muito grande, né, nas entregas que a gente faz. E o que, que a gente resolveu fazer? A gente fez todo um levantamento com os nossos CS, né, e dos nossos clientes também, e fizemos um levantamento do que estaria sendo necessário neste momento, né, do que seria necessário para essas análises nesse momento tão delicado. Então, a gente está passando por uma quarentena, por uma retração, né, da economia, essa parte do isolamento social. Então, o que, que poderia ser feito da nossa parte que iria ajudar vocês? Então, a gente resolveu liberar, né, algumas funcionalidades, algumas features que nós temos aí, com conteúdos e dados exclusivos, tá? E aí, assim, dentre essas informações, essas funcionalidades que foram liberadas, a gente tem spot, segmentações intra-urbana, tem várias funcionalidades que vocês vão visualizar aqui, e elas vão ser liberadas durante 60 dias, que é o período que a gente entende que dá para ser feita uma boa análise, e a gente espera que a economia comece a voltar aí, né, nesse período. Durante a apresentação também, nós vamos soltar aí algumas pílulas referente ao que a gente vai mostrar e essas funcionalidades, tá? Então, no chat vai ter algumas pílulas aqui, vocês conseguem visualizar e não se atentem tanto à aplicação de cada uma delas, porque na pílula que a gente vai liberando, vocês conseguem visualizar isso também, tá bom? É isso. Agora o Fábio vai se apresentar. Legal, bom dia, pessoal. Meu nome é Fábio. Faço parte da área de advisors da GEL. A gente está acostumado a fazer a parte de consultorias e também
talvez algum de vocês tenha feito onboarding comigo ou com algum dos nossos integrantes, e eu montei algumas análises aqui que a gente poderia utilizar para esse período de Covid e com as informações que a AGEL disponibilizou para os nossos clientes. Então, em alguns momentos elas podem parecer sucintas, mas caso vocês tenham outras ideias, queiram aprimorar essas ideias, fala com o CS de vocês. Caso vocês não sejam clientes, procure a gente, um dos nossos gerentes comerciais pode entrar em contato com vocês. Sim. Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade aí de entendimento melhor de algum dos conteúdos que a gente apresentou, pode mandar aqui no chat. Sempre que mandar no chat, se possível, se identificar e colocar a empresa, é importante para a gente saber. E acho que é isso. Acho que a gente pode começar. Isso. Legal. Então, são 5 cenários, né, Fábio? São 5 cenários, aí a gente vai falando de um por um, e no final da apresentação dos 5 cenários, a gente pode responder eventuais dúvidas que surgirem. Perfeito. Legal? Vou compartilhar minha tela com vocês. Aí, Karen, assim que estiver sendo compartilhado, você me avisa, por favor. Perfeito. Vamos ver. Deixa eu pegar ela aqui. Calma aí. Só um minuto. Viviane, Beatriz. Regispel, que legal. Ótimo, já estamos visualizando. Legal. Perfeito. Então, vou apresentar aqui o primeiro cenário. O primeiro cenário é para aquele cliente que está buscando fazer a estruturação de um delivery, começar a entender como que está a dispersão dos clientes dele, então, simular, de algumas maneiras, as áreas de delivery e entender, nessa área de delivery, como que seria a captação de clientes, por exemplo, qual o volume de clientes ele atenderia com determinadas áreas. Então, eu coloquei aqui uma unidade fictícia, como se fosse uma farmácia, tá? E através da ferramenta de deslocamento, de isócronas que a AGEL está disponibilizando, eu simulei 3 cenários diferentes. Então, o preto seria um deslocamento de 5 minutos, o laranja um de 7 minutos e o vermelho um de 10 minutos. Esses cenários podem ser feitos tanto por tempo quanto por distância, tá? Ou de forma de carro ou a pé, e chegando ou saindo do estabelecimento. Aqui eu fiz todos os cenários saindo do estabelecimento, porque é um delivery, né? Perfeito. Então, simulando esses cenários aqui e colocando a nossa base de clientes também fictícia, eu consigo perceber que aqui na área de 5 minutos eu consigo um certo volume de clientes, na laranja um pouco maior, no vermelho um pouco maior, mas ainda assim eu tenho um volume de clientes aqui fora relevante. Então, seria interessante testar outros minutos de deslocamento, para ver quanto realmente eu preciso captar, quanto que seria o mínimo que eu gostaria de captar dos meus clientes, e quanto que eu deixaria aí de fora. Eu fiz uma outra visualização aqui, que dá para a gente entender em relação à distância. Então, quanto tiver mais quente, ele está mais próximo, e quando ele estiver azul ali, ele está mais distante. Então, até que momento eu quero captar aí os meus clientes, quanto que é a minha área de delivery ideal para essa unidade. Todas essas informações a gente pode ver através também dos relatórios, tá? Então, a gente pode utilizar essas áreas que a gente criou e entender toda a sociodemografia que tem em cada uma dessas áreas. E eu também montei uma outra visualização, que para quem já é cliente da GEL vai estar acostumado, mas a gente vai mostrar uma outra forma de visualização, que é através do CEP5. Então, aqui, os mesmos clientes, eu fiz a concentração por bairros. Então, quando ele está no vermelho, significa que tem uma maior concentração, e passando do vermelho para o laranja, uma concentração um pouco menor, e ali no azul, uma concentração baixa em relação ao volume de clientes que eu tenho por bairro. Essa visualização já é comum para quem é usuário do OnMaps, é muito comum fazer esse tipo de mapa de calor, e quando a gente queria fazer uma análise um pouco mais micro,
a gente tinha que partir para um cenário de setores censitários, que são um conjunto de 300 domicílios, aproximadamente, né? E ficava faltando aquela geometria intermediária para a gente fazer a análise. Então, foi desenvolvida uma geometria de CEP5. O que é o CEP5? O CEP5, essa área, é a junção de todas as regiões que têm os 5 primeiros dígitos do CEP iguais. Então, dessa maneira aqui, a gente consegue ver de uma forma um pouco mais granular do que a de bairros, porém não tão granular quanto a de setores censitários, onde estão as concentrações. Aí, aproveitando essa geometria, eu fiz uma visão de potencial de consumo. Então, entendendo as regiões que eu tenho um baixo volume de clientes, por exemplo, eu coloquei aqui os mesmos CEP5, só que eu selecionei o potencial de consumo de medicamentos. Deixa eu habilitar todos aqui para ficar mais legal. Então, aqui estão todos os CEP5 que eu tenho 10 clientes ou menos. Então, que eu considerei que eu tinha uma baixa penetração nesses CEP5. Mas eu consigo ver que existem alguns CEPs que eu tenho um alto potencial de consumo, porém, eu tenho um baixo volume de clientes. Então, eu poderia buscar eles de alguma forma, através de um marketing direto, ou através de algum tipo de comunicação, para ter uma melhor penetração nessas regiões. Legal? Perfeito, perfeito. Acho que deu para exemplificar bastante, né? Não sei se está todo mundo visualizando a tela, né, inteira, então se estiver tendo algum problema, só sinaliza aqui que o Alex apoia vocês, tá bom? Pode continuar, Fábio. Legal. Vamos para o segundo cenário. Aqui seria um cenário de reabertura do varejo. Então, deixa eu botar as minhas duas unidades aqui. Eu também coloquei um exemplo fictício aqui, do momento de reabertura do varejo e uma questão de priorizar qual unidade eu deveria abrir primeiro, tá? Então, uma unidade aqui em Pinheiros e uma unidade aqui próximo à região da Berrini. Eu tomei aqui como uma premissa que seria importante para mim ter o público de renda A++ e A+, de 25 a 59 anos. Esse também é um dos produtos que a GEAL liberou para a gente nesse período de 60 dias, que é entender a população por renda e por idade. Então, quando eu boto aqui essa camada, nesse momento inicial, ele não me traz muitas respostas, né? Porque as duas regiões caíram em regiões com a mesma faixa, a mesma quantidade, né? Apesar daqui ter um pouco mais de regiões no entorno com uma quantidade maior, em si as duas regiões têm um volume muito próximo. Então, uma das ferramentas também que a GEL disponibilizou para a gente pode ajudar a entender onde estão as concentrações comerciais e de pessoas, que é a ferramenta de spots. Então, quando eu habilito a ferramenta de spots aqui, ela traz várias regiões que eu sei que tem uma alta concentração comercial e também de pessoas. Então, se eu for priorizar regiões comerciais, eu vejo que a minha unidade aqui de Pinheiros está dentro de uma spot. Então, ela está numa região comercial e que, se eu entender que é melhor, eu priorizaria essa unidade. Já a unidade da Berrini aqui, ela caiu fora de uma spot. Então, se eu for para uma região, priorizar regiões mais não comerciais, eu abriria a primeira da Berrini. Já se eu for priorizar regiões comerciais, eu abriria a de Pinheiros. E aí, as spots também podem mostrar o tipo de estabelecimento que tem em cada um deles. Então, aqui no exemplo, eu trouxe spots com uma alta concentração de pontos de alimentação. Existem outros tipos de estabelecimentos que a gente pode colocar. Então, aqui, por exemplo, eu selecionei os pontos de alimentação, mas a gente poderia colocar, por exemplo, artigos diversos, artigos do ar, comércio atacadista, dentre outros. Aqui eu priorizei os de alimentação, então ele mostra para a gente aqui quais são as spots que têm uma
alta concentração de pontos de alimentação. Perfeito. Acho que ficou E aí, bem claro. Pode falar, perdão. pode falar. Não, ficou bem claro esse exemplo, ficou bem legal. Legal. Pode continuar. Eu trouxe também aqui uma outra ferramenta que foi disponibilizada, que é a segmentação intraurbana. A segmentação intraurbana vai mostrar para a gente a predominância das regiões. Então, por exemplo, a região aqui da Paulista, do Itaim, da Vila Olímpia, são regiões que têm predominância empresarial e comercial. Então, se eu selecionasse só essa região, esse tipo de região, eu conseguiria ver de forma clara no mapa quais são as regiões empresariais e comerciais. Se eu tivesse interesse em visualizar regiões que são mais comerciais, eu poderia simplesmente selecionar aqui e ver onde estão as minhas regiões que têm predominância comercial. Só que observando as nossas duas unidades que a gente está utilizando como exemplo, a gente vê que a unidade próxima da Berrine tem uma predominância residencial de renda média, que vai ficar em azul. Já a unidade de Pinheiros tem uma predominância mista verticalizada. Então, tem toda a questão comercial, mas também tem uma questão residencial e é uma região verticalizada. Então, dessa maneira, a gente também conseguiria entender qual unidade aí abrir primeiro, entendendo as características de cada uma delas, né, do entorno de cada uma delas. Bem importante isso, e é legal também falar que a gente prioriza bastante análises e testes AB, né? Então, cada segmento, cada cliente é um cenário diferente, cada segmento é um segmento, então façam testes AB para que essa retomada ela seja eficaz, né? Ela seja eficiente, não tenha problemas nessa retomada, né? Acho que a gente já pode ir para o próximo cenário, Fábio. Legal. O terceiro cenário que a gente traz aqui seria um cenário de como realizar a prospecção e como fazer um gerenciamento de territórios no momento que a gente está vivendo, que é o momento que a gente passa aí pelo coronavírus, né? Então, eu trouxe aqui para a gente, estruturado já, a divisão territorial do estado de São Paulo. Então, eu estou partindo como premissa que a empresa já tem uma divisão do estado de São Paulo e, através da nossa camada do Covid, a gente consegue observar quais os municípios estão afetados aí pelo coronavírus. E dessa mesma maneira também, a gente consegue ver que tem alguns municípios que estão tendo um maior caso de ocorrência e de óbitos. E eu gostaria que a minha força de vendas não atuasse de forma presencial nesses municípios, devido ao risco. Então, através da ferramenta de gerenciamento de territórios, com uma simples coluna que esteja direcionando o vendedor para o município e para o estado, eu posso substituir ali o nome do vendedor e fazer como eu fiz no exemplo aqui, colocando que é uma região de Covid, então que eu não gostaria que fosse feita nenhum tipo de prospecção ali presencial, e tirei esse território da carteira aí de cada um dos meus vendedores. Legal, agora que eu já sei quais são os municípios que eu não devo atuar, eu busquei um município que eu pudesse atuar, entendendo que tem um menor número de casos confirmados e óbitos. Óbvio, é importante a gente ver direitinho como que estão as exigências aí para cada um dos municípios em relação ao isolamento. Aqui eu peguei como exemplo Franca, tá? Que é um município que tem mais de 350 mil habitantes, então achei que poderia ser um município interessante para a gente analisar, e ele não caiu naqueles municípios que eu considerei de um risco muito alto. Então, aqui eu peguei o município de Franca e dividi ele por microáreas, e através de uma outra ferramenta que está sendo liberada para os clientes, que é o Enterprise Pro, eu gostaria de fazer uma prospecção aí de hipers e supermercados. Então, habilitando essa ferramenta e selecionando esse tipo de estabelecimento, eu consigo verificar aqui onde estão todos os supermercados e hipermercados ali da região de Franca. Então, eu vou pegar um dos estabelecimentos aqui como exemplo.
e vou dar um pouquinho de zoom nele. Então, por exemplo, ao colocar só o mouse em cima do estabelecimento, ele já me traz algumas informações. Clicando com o botão direito, ele vai trazer um pouco mais de informação para a gente, tá? Então, ele trouxe aqui o nome do estabelecimento, o endereço. Muitos dos estabelecimentos têm telefone, mas telefone, a gente que está acostumado a lidar com prospecção sabe que normalmente são informações sensíveis, então vale a pena testar esses telefones. O CNPJ ali do estabelecimento, aqui como eu filtrei só a atividade para hiper e supermercados, vão aparecer só hiper e supermercados. A operacionalidade Pro significa que na verdade, é uma parceria que a gente tem com a Master, e quando eu seleciono, por exemplo, o muito alta, são estabelecimentos que a gente tem uma garantia que houve pelo menos uma transação no último mês. Então, aqui, por exemplo, eu selecionei só os hipers e supermercados que estão com operacionalidade Pro muito alta, tá? Aí, além da operacionalidade Pro, ele traz para a gente aqui os dias de transação, então esse estabelecimento opera todos os dias, e aqui também a gente pode ver o horário de transação deles. Então, esse é um estabelecimento que de segunda a sexta-feira, a sábado, opera das 8 às 21 e de domingo das 8 às 16. Então, uma informação importante para naquele momento de prospecção em que você precisa que o estabelecimento esteja aberto, você consegue entender aqui qual o horário de transação de cada um dos estabelecimentos que você for fazer a prospecção. Isso é legal falar também que é possível extrair essas informações, né? Então, você consegue, além de desenhar e estruturar toda essa parte do território, você extrai essa informação e coloca aí na mão do seu vendedor representante. Mas o importante para que tudo dê certo, né, é sempre priorizar a saúde de todos os envolvidos, né? Então, a saúde dos colaboradores, dos clientes, dos fornecedores. Então, é isso, gente. Acho que a gente tem mais alguma parte dessa visualização, Fábio? Eu trouxe também uma visualização que é comum para quem já utilizou o Maps, que é aquela mapa de calor que a gente também já fez num exemplo anterior aqui, onde eu consigo ver onde eu tenho uma maior concentração aqui de hipers e supermercados. A gente pode fazer isso, aqui eu fiz por microáreas, mas a gente poderia fazer por bairros. Eu fiz também uma exibição por CEP5. Então, a gente pode ver essa concentração em diferentes geometrias. Legal? Perfeito, Vou passar para o próximo exemplo. perfeito. Esse é o do ensino? Não, né? Esse é o de comunicação Comunicação e pós-vendas. fidelização, perfeito. Isso é legal. Legal, vou voltar lá para as nossas unidades de São Paulo. E aqui o que eu quero é fazer uma comunicação com os clientes que eu já possuo na base, através de alguma campanha de marketing digital, por exemplo, e eu quero entender onde estão essas concentrações e que tipo de cliente eu estou atendendo. Então, eu botei aqui todos os nossos clientes, então eu consigo ver que eu tenho uma quantidade bacana para cada uma das áreas de cada uma das lojas, e utilizando a segmentação interurbana que eu apresentei anteriormente, a gente pode focar o nosso tipo de comunicação. Então, eu posso entender quais dos meus clientes estão em quais tipos de área, e, por exemplo, aqui eu selecionei os clientes que estão em áreas empresariais e comerciais, e eu poderia priorizar eles, por exemplo, numa questão de comunicação. Aqui eu selecionei empresariais e comerciais, mas poderiam ser áreas residenciais de alta renda, áreas mistas, verticalizadas. A gente poderia trabalhar cada um desses clientes em cada uma dos tipos de área, né? Aí, além disso, eu peguei todos os clientes de cada uma das lojas e, através da ferramenta Turbo, eu fiz um enriquecimento com a renda provável de cada um desses clientes. Então, eu compreendi o tipo de cliente que estava sendo atendido em cada uma dessas unidades por renda. Então, eu vejo que a unidade de Pinheiros aqui tem um maior volume de clientes A++, A+, já a unidade ali da região da Berrini tem um volume maior de B1 e A+. Então, caso eu também quisesse fazer algum tipo de campanha para prospectar clientes, eu poderia fazer
dessas maneiras também, onde em Pinheiros eu priorizei população a mais de 35 a 59 anos, e na região da Berrine eu priorizei áreas com uma alta concentração de população a mais e B1. Então, aqui no mapa de calor, né, quanto mais vermelho significa que eu tenho mais dessa população, e partindo para o amarelo significa que eu tenho um volume um pouco menor. Legal. E é importante também falar, acho que você que me contou isso, né, que o Facebook também usa essa geometria do CEP5, né? Então, para fazer essa comunicação aí do digital, a gente consegue ter esse match. Então, além de ser mais direcionado, você também consegue ter um melhor retorno, né? É isso aí. Como eu sei cada um dos 5 primeiros dígitos aí de cada um desses CEP5, eu também fiquei sabendo recentemente que o Facebook utiliza esse tipo de geometria para fazer suas campanhas. Então, a gente poderia, por exemplo, selecionar aqui, deixa eu só habilitar, por exemplo, na região de Pinheiros, só o CEP5 que eu tenho uma alta concentração do público-alvo que eu estou buscando. Legal? Muito legal, muito legal. Eu acho que aí a gente consegue tirar o melhor, né, de cada cliente, né? Você consegue ter aí uma visibilidade muito maior. Bom, eu acho que a gente pode ir para a última visualização. Perfeito. Antes disso, se o pessoal quiser começar também, mandar pergunta, fiquem à vontade, tá? Se estiverem com dúvida em relação à nossa apresentação ou, de repente, alguma outra coisa aí que já está pareando vocês, podem mandar. Só aí, se tiverem alguma ideia de casos que a gente apresentou aqui, quiserem tentar simular de uma outra maneira, fique à vontade aí para perguntar para a gente, colocar aqui no nosso chat, para no final dos exemplos a gente tentar montar alguma coisa aí mais voltado para o que vocês estão pensando. Aqui eu fiz uma simulação de uma escola que tem uma base de alunos e ela queria compreender quais são os tipos de aluno que ela atende, então por faixa de renda ali, e fazer uma prospecção, aí, uma captação de alunos em outras regiões. Então, aqui eu simulei uma unidade de ensino que está na região ali da Pamplona e coloquei a base de alunos dela, toda fictícia. Então, aqui eu consigo observar a dispersão de alunos que eu tenho e consigo também verificar onde estão concentrados esses alunos. E aí, onde estiver mais vermelho, eu tenho uma maior concentração, onde tiver azul tem uma menor concentração, e onde ficou branquinho é porque eu não tenho nenhum aluno. Então, muito parecido com o que eu fiz no exemplo anterior, eu fiz um enriquecimento dessa base de alunos, então eu coloquei aqui por tipo de cliente, então quando está verdinho significa que ele tem uma renda mais elevada, indo para o amarelo uma renda menos elevada. E aí eu consigo observar que eu tenho um alto volume de clientes da faixa de renda B e também um volume relevante aqui de clientes da faixa de renda A. Então, eu fiz um mapa aqui de CEP5 da população B, que era a população mais relevante, porém eu selecionei só a população que tem entre 20 e 34 anos, que eu considerei que seria o público-alvo ali dessa unidade de ensino. Então, eu consigo ver aqui através do mapa de calor também, onde eu tenho uma maior concentração desse público. E, utilizando a base que eu já importei, eu fiz também uma camada mostrando os locais onde eu já tenho uma forte concentração de alunos. Então, aqui eu consigo ver onde eu tenho uma concentração alta de alunos e no entorno deles onde eu tenho ali também o público-alvo que eu estou buscando. Então, eu poderia trabalhar de uma forma um pouco mais orientada aí a busca de novos alunos. Karen, esses eram os Show. nossos 5 casos. Perfeito. Se você tiver alguma consideração sobre eles, ou se o pessoal tiver com alguma dúvida, podem Não, mandar para a gente. isso. Você vai falar mais alguma coisa? Não, eu ia falar sobre o Covid, né? A camada Covid ela é liberada para todos os clientes e ela é atualizada diariamente. Então, a gente tem aí a relação dos municípios que tem um maior número de casos, com uma atualização
muito, muito precisa, tá? Bom, acho que a gente pode agora abrir para as perguntas, né? E deixa eu ver aqui, é isso. Acho que a gente já pode abrir. Eu vou colocar aqui algumas perguntas e aí você me ajuda a responder, tá, Fábio? Perfeito. Vamos lá. Primeira pergunta aqui, deixa eu ver. Da Bruna. A Bruna perguntou assim: qual a atualização desses dados? Esses supermercados aí, por exemplo. Então, essa eu consigo responder. A periodicidade de atualização dos dados depende de cada informação, mas essa específica é um dado que a gente tem aí uma parceria com a Mastercard. Então, a gente faz um enriquecimento de algumas informações, por exemplo, a operacionalidade, que o Fábio falou, que é o quanto aquele estabelecimento está ativo, e a atividade. E essa informação ela é atualizada mensalmente. Então, a gente recebe o dado, trabalha em cima dele e atualiza mensalmente. Outros dados dependem de cada informação, tá? Vamos lá, segunda pergunta agora. Bom, a Raquel. A Raquel perguntou assim, ó, qual o melhor estudo para abrir minhas lojas? Expansão no meu caso. Aí, Fábio, eu deixo para você. Eu não sei qual seria o segmento dessa expansão, né? Mas qual o melhor estudo? Dá para a gente fazer várias coisas, né? Mas vou deixar com Sim. você. Acho que a gente precisa de um pouco mais de detalhe aí para entender o que seria esse melhor estudo, mas a gente poderia, por exemplo, entender as regiões que você já está, entender a sociodemografia e do entorno, entender se a gente tem algum tipo de estabelecimento que te ajuda a performar melhor, ou algum estabelecimento concorrente, por exemplo. A gente teria que entender um pouquinho melhor o que você está buscando, né? Então, trazer um pouquinho mais de detalhes, mas eu acho que você poderia ir muito em linha do que a gente apresentou no cenário aqui. Deixa eu pegar. Acho que para um cenário 3 talvez. 3 não, desculpa. 4. Só deixa eu carregar aqui. Uhum. Para um cenário 4 onde eu já tenho um entendimento da minha base de clientes, eu poderia aqui adicionar polos que eu acredito que ajuda a melhorar a minha performance, algo parecido com isso, mas realmente a gente precisaria de um pouco mais de detalhe para falar de expansão. Tem várias maneiras que a gente pode fazer um estudo de expansão. Então, se você já for cliente, fala com a CS de vocês, a gente pode marcar um horário para a gente conversar um pouco melhor e entender aí com um pouco mais de detalhe o que são as necessidades aí para um plano de expansão. Não, isso mesmo. A gente tem aí esse time bem direcionado para apoiar nessas análises, né? Então, quem é o ponto focal de vocês, façam uso. A gente tem também aí as pílulas também, que vai ajudar bastante nessa análise, nessa construção, né? Vamos para a próxima pergunta. Tem aí a pergunta do Jonathan. Isso, Jonathan. Tenho serviços de delivery. Quais dados a mais relevantes podem me passar para meu delivery? Eu acho que o SAP 5, né? E tem alguma outra informação, Fábio, que você acha que... O SAP 5 vai ajudar você a fazer um entendimento ali da região. Deixa eu voltar aqui para o mapa de delivery. Deixa eu desabilitar as camadas e deixar só a camada aqui de deslocamento. Então, simulando aí, ou se você já tem uma área de delivery que você já estipulou, por exemplo, de 10 minutos, eu posso começar a entender o que eu tenho dentro dessa área de delivery, como a sociodemografia. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Karen, você me fala se funcionou ou não, tá? Tá. Então, por exemplo, o relatório de Abriu sim. sociodemografia. Abriu? Legal. Abriu. Então, só deixa eu esperar eu carregar um pouquinho. Então, o mapa de sociodemografia aqui sempre traz a informação para a gente do Brasil todo, tá? Mas vamos selecionar aquela área de estudo que eu fiz de 10 minutos, por exemplo. Então, eu posso entender toda a sociodemografia daquela região. Então, aqui algumas informações mais básicas, como a área, população, densidade demográfica, população por gênero, população por faixa etária. Então, entendendo que você tem alguma faixa etária aí que é mais alta, você pode entender o que
ao volume de pessoas nessa faixa etária que tem na área que você criou. Aqui a informação de faixa etária por faixa de renda, o nível de instrução, mas aí não sei se é tão interessante para você. Aqui algumas questões de ocupação, né? Então, se são casas, se são apartamentos. Aqui, Isso é por condição legal, de né? Isso pode acampamento. ajudar bastante o delivery, né? Essa parte do tipo de domicílio, né? Se é Sim, verticalizado, se é mais casa, eu acho que isso também ajuda bastante. sim, se tem um volume considerável aí de domicílios. Aqui a gente tem nossos TGCAs, que são as taxas de crescimento tanto de população quanto de renda. Então, se a sua região está tendo um aumento de renda, talvez ela tenha também uma propensão a gastar um pouquinho mais com o delivery. A gente poderia também utilizar o relatório, desculpa, de potencial de consumo. Só vamos esperar um pouquinho ele carregar. Esses relatórios são maravilhosos, né? A gente consegue extrair muito dado. Sim. Vou selecionar de novo aquela área de 10 minutos. Aí os potenciais de consumo vai depender do potencial de consumo que cada um de vocês selecionou, mas eu consigo entender ali naquela área quanto que a população está disposta a gastar com cada um dos tipos aqui. Então, por exemplo, se você for um delivery de alimentação, por exemplo, eu tenho aqui a parte de alimentação fora do domicílio. Se você for um delivery de bebidas, tem todo aqui o potencial de consumo da região para a parte de bebidas. Então, são algumas informações que podem te É. ajudar. Essa parte do potencial é legal falar que é em reais, né? Então você sabe quantas famílias têm disponível para gastar ali em reais. E aí você pode fazer os cálculos, enfim, para entender se faz sentido aumentar ou diminuir o seu delivery, penetrar numa região nova. Ótimo, ótimo. E dá também para ver por faixa de renda, né, Fábio, aquela parte nos Sim, e relatórios, né? Bem a gente legal, dá também para. pode tentar ver quais tipos de estabelecimento tem dentro de cada uma dessas regiões. Então, se eu tenho um alto volume de restaurantes aí, então tem uma alta concorrência, ou se o meu nível de concorrência é um pouco menor. Mas se tiverem outras dúvidas ou outras necessidades que você ficou, de novo, entre em contato com o CS da conta de vocês. Caso você não seja cliente, o nosso comercial deve entrar em contato com você para a gente conversar e entender com um pouquinho mais de detalhes essas questões. Perfeito. Eu vou ir para outra pergunta, nem sei mais qual. Ah, aqui, achei. O que é mesmo o CEP5? Bom, o CEP5 é uma geometria exclusiva da GeoFusion, né? E nós fazemos a concentração dos 5 primeiros números do CEP. Então, por exemplo, 023, 520. A gente pega todos os CEPs que tem esse início e faz uma geometria, que ela é menor do que um bairro e um pouco maior do que o setor censitário, que é o setor censitário, que é a quebra do IBGE, que contém ali 300 domicílios. Então, ela é uma nova, né, geometria para apoiar aí de uma forma mais estratégica, né? E aí, eu não sei, Fábio, você tem alguma coisa para falar um pouco do CEP5? O CEP5 é aquela junção dos 5 primeiros dígitos. A É. gente está vendo alguns tipos de utilização para ela. Muito delivery tem utilizado, campanhas de marketing tem utilizado, seguradoras têm utilizado. Então, é uma camada nova, uma geometria nova aí que a gente está descobrindo cada vez mais utilizações. Legal. A Luana fez uma pergunta bem específica, não sei se a gente consegue responder agora, que é em relação a hospitais. Vamos lá. Como poderia estimar o potencial dos hospitais privados e dos públicos? Temos algum potencial? Licitações? Acho que a gente tem informação do potencial de hospitais, né, Fábio? Eu não tenho certeza. Com saúde, né? Se eu não me engano, a gente tem. A gente Eu não tem sei informar com certeza, gastos com tá? saúde, Sim, isso sim, tem nos isso potenciais de sim. consumo, E a mas gente tem os. Pode falar. eu não vejo uma forma direta o potencial de consumo sempre relacionado à população, né? É, Pelo que eu entendi da pergunta da Luana, ela queria saber o potencial dos hospitais. Potencial dos hospitais, eu acredito que a gente não tenha, ou pelo menos eu não lembro. Da minha parte, eu vou deixar essa pergunta aqui em aberto, porque eu realmente não lembro, não quero falar nada que seja incorreto.
Então, se a gente puder depois retornar para a Luana com essa resposta. Sim, sim. Acho que é legal a gente depois responde por e-mail e também a gente envolve aí quem atende ela, né? Porque eu acho que é uma pergunta extremamente relevante, né? Sim, com certeza. Ah, bom, Aí eu acho que é legal deixar claro que, caso a gente não responda alguma pergunta aqui ou não saiba como a gente não soube explicar aqui de forma direta, rápido aqui, todas as perguntas que a gente não responder, a gente vai responder por e-mail, uhum. ou eu, ou a Karen, ou, algo, ou o CS. Então, todas as A perguntas estão gente para tem, responder. só para finalizar essa pergunta, a gente tem o número de leitos, né? Dentro dos polos e aí dos dados dos hospitais. Então, não sei se o número de leitos ajuda você em alguma análise, mas a gente vai depois exemplificar num e-mail para você como a gente consegue te ajudar dessa forma, tá? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Do Giancarlo, da Private. Private? Eu acho que é isso. A simulação do exercício do Covid atualizado o índice de incidência do contágio diariamente? Sim, diariamente, né, Fábio? Sim, geralmente. A Luana perguntou qual a camada utilizada para filtrar esta idade e combinar com renda. Pequeno celular, notebook não funcionou. Tá. Depois a gente vai mandar essa gravação para vocês, tá? Então, quem teve algum problema, não conseguiu visualizar, vocês podem depois acessar no notebook e aí vocês conseguem visualizar de uma forma maior e melhor e ter essas relações, tá? Sim. Em relação à pergunta dela, a gente liberou uma funcionalidade que é o cruzamento da idade e renda. Então, Eu posso montar provavelmente. um exemplo aqui, se for. Isso. Ótimo. Pode Legal. mostrar aqui. Para montar esse exemplo de renda e idade, a gente seleciona alguma geometria. Eu vou selecionar uma geometria aqui que é mais comum para todo mundo, que já é um cliente do OnMaps, da GeoFusion. Eu selecionei aqui a camada de microáreas. Eu não vou selecionar nenhuma microárea, vocês podem fazer o filtro aí de microáreas de São Paulo ou de algum outro município. E para selecionar esse tipo de informação, a gente vem aqui em faixa de valores. E em faixa de valores, a gente vem aqui em campo. E em campo, a gente tem aqui, ó, população por faixa de renda e faixa etária. Então, eu seleciono essa opção. E aqui no box de baixo, eu tenho tanto a faixa de renda, quanto, se a gente clicar aqui nessa setinha preta, a faixa etária. Então, por exemplo, se eu quisesse população de renda A++, eu posso selecionar todos clicando aqui no box, ou eu posso selecionar só aquelas que eu quero. Então, por exemplo, eu quero de 20 a 24 e de 25 a 34. E aí eu clico fora e eu já faria uma camada aí que teria a população de renda A++ entre 20... A quanto que eu selecionei? A 34. 34, isso, é bem pequenininho para gente ficar pequeno. Legal? Ótimo. Acho que deu para exemplificar bastante aí a pergunta. Bom, o Gustavo, ele fez uma pergunta, o Gustavo da Sicredi, de quanto em quanto tempo é atualizado as informações da Spot, visto que essa concentração de pessoas aí com Covid está sofrendo alterações. Essa é uma boa pergunta, né? Pode responder, Fábio. Legal, as spots levam em consideração ali os estabelecimentos comerciais, né? A gente não tem ainda talvez não tenha um reflexo tão direto aí do Covid ainda em relação aos estabelecimentos comerciais e à população. Então, não sei se a gente consegue refletir agora de forma tão rápida como que foi esse comportamento aí em relação ao coronavírus. Então, provavelmente, acho que acredito que na próxima base que nós vamos receber, a gente já vai começar a entender um pouco como que foi o comportamento dos estabelecimentos comerciais. Então, se houve muitos estabelecimentos comerciais que fecharam, por exemplo, mas a gente não tem uma resposta sobre o coronavírus tão rápida e tão assertiva no momento. E é importante levar em consideração também cada município, né? Porque cada um teve uma regra de isolamento social, e a gente, enfim, tem os dados aqui, a gente tem a informação, se não me engano, é trimestralmente, mas esse é um dado que a gente tem trabalhado bastante em cima, e eu acho que muda completamente o comportamento. A gente está falando de um novo normal, né? Então, a gente não tem tantas respostas para o que vem acontecendo no país, né? Então, a gente pode depois, enfim,
né? O Fábio respondeu, É, mas a gente pode é depois muito também recente. colocar por e-mail, né? É algo muito Ótimo. recente, então é um pouco difícil ainda falar com tanta certeza sobre o coronavírus. Deixa eu ver aqui. Depois tem a pergunta do Fabrício. Eu vou ler a pergunta dele, aí você me ajuda. Ele colocou assim, ó. Usando o CEP5, eu consigo identificar a faixa do CEP5 através de rótulo ou selecionando o CEP5 que está sendo exibido na tela? Pois a única maneira que eu consegui foi exportando a tabela em Excel. Legal, deixa eu pegar aqui, eu acho que nessa daqui a gente tinha CEP5, certo? Então, Isso, né? clientes por CEP5 aqui. Então, deixa eu desabilitar essa outra camada aqui que está atrapalhando um pouco a gente. Se a gente dá um pouco de zoom aqui. Deixa eu ver só se a ferramenta do rótulo está habilitada. Então, está sem rótulo. Eu vou colocar aqui o CEP5. E aqui eu consigo ver os 5 primeiros dígitos de cada um desses CEP5. Aí, o que eu pensei agora é que talvez o Ruiz... quem foi? Foi o Fabrício. Se o Fabrício possa estar perguntando se seria possível selecionar, por exemplo, aqui no agrupamento de áreas. Ainda não, mas eu consigo visualizar quais são os F5 assim, colocando a ferramenta de rótulo. Tá? Ele até ratificou, eu vi aqui que ele colocou assim, ó, ratificando, conseguir, exibindo em tabela, pois não é possível exportar. Eu acho que dá para... Sim, Bom, você pode fazer a exibição em tabela, mas no momento não é possível realmente exportar as informações do CEP5 no período de trial. Aí. isso, deixa eu ver. Tem mais alguma coisa dessa pergunta? Acho que é só isso, né? Em relação. A gente depois também pede para quem te atende, Fabrício, dentro da GEL, conversar depois, né? De passar aí algumas alternativas, tá bom? A Luana perguntou, a Luana da Danone falou assim: olha, aqui na Danone vendemos fórmulas infantis nas farmácias e mercados. Temos algum potencial de consumo para esse tipo de mercado? Legal. Um beijo, Ana. Quanto tempo, né? A gente fez um board junto, né? Ah, que legal. Muito bom ver que você está assistindo a gente. Fico muito feliz. A gente teria que entender em qual categoria está alocado esse tipo de produto. É, como eu acho que esteja mais relacionado a um produto talvez farmacêutico, a gente teria que realmente entender em que categoria ele está. A gente pode depois verificar para você em qual categoria de consumo cai esse tipo de produto, tá? E aí eu te dou um retorno sobre qual potencial de consumo você pode utilizar. Perfeito. A gente tem várias, né? Enfim, tem que analisar. Bom, agora a última pergunta, e aí, se alguém ficar de fora, fique tranquilo, a gente vai responder por e-mail todas as perguntas que foram feitas, tá? A pergunta é do Rui, do grupo Arista. Ele perguntou qual racional vocês utilizam para chegar em bases de dados atualizados 2019? Projeção censo 2010? A gente utiliza, vai depender do tipo de informação, né? Mas sim, a gente utiliza o censo, a gente utiliza também as PNADs, então tem uma atualização aí, se eu não me engano, todo ano sobre as informações. Dos potenciais de consumo, a gente tem uma parceria com o IPC, também utiliza as POFs, então depende do tipo de informação que você está querendo entender qual a atualização, cada uma delas tem uma frequência diferente e às vezes um fornecedor diferente também, então depende do tipo de informação. Não sei se foi claro. Foi claro, claro? Ai, foi bem claro. Só para falar, a Luana voltou aqui, ela colocou assim, breve, Fabião, você sempre agrega, parabéns. Então, só para... Obrigado, Luana. Sobre a pergunta da Luana ainda, a gente consegue... o Rui falou que foi respondido, tá? A pergunta. Beleza. Legal. A gente também pode calcular alguns potenciais de consumo específico, tá, Luana? Então, depois a gente conversa com você, a gente faz aí algumas projeções especiais, tá? Bom, então é isso.
as perguntas que não foram respondidas, eu ressalto, a gente vai enviar isso por e-mail para vocês, tá bom? Amanhã a gente vai enviar também a gravação desse webinar, tá? Por e-mail. E a gente também vai ter um webinar agora, dia 29/5, na sexta-feira. Então, a gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais. Fiquem de olho, LinkedIn, Instagram, e-mail, a gente está aí super ativo. E a gente espera que a gente tenha agregado, né? Eu acho que o objetivo de tudo isso é a gente se ajudar nesse momento bem delicado, muito difícil, ninguém sabe o que vai acontecer, cada semana é uma mutação diferente, mas o que a GeoFusion pôde fazer, o que a gente puder fazer para apoiar os nossos clientes, a gente vai fazer, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada aí pela presença de todos. Fábio, tem alguma coisa para colocar? É isso aí, pessoal. Aqui a gente colocou só alguns insights iniciais aí das análises que são possíveis de serem feitas com as ferramentas que foram disponibilizadas. Óbvio, a gente consegue deixar análises muito mais complexas, né, levando em consideração outras informações, mas aqui foi mais para mostrar aí como utilizar as ferramentas disponibilizadas e espero que tenha gerado algum insight bacana para vocês, que vocês consigam aí utilizar o que foi disponibilizado pelo Agel. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, queiram conversar, se caso vocês sejam clientes, falem com o CS de vocês, a gente pode marcar aí um bate-papo para tentar fazer alguma coisa um pouco mais estruturada para o negócio de vocês. E caso você não seja cliente, um dos nossos comerciais deve procurar vocês, tá bom? Sim, sim. E quando tudo isso acabar, a gente vai sentar aí, a gente vai, né, tomar um bom café junto e falar bastante de tudo isso que a gente sofreu e de como a gente deu a volta por cima, né? A GeoFusion aí espera que isso passe logo, né? Que a gente consiga sair logo. É isso, obrigada a todos. É Bom isso, dia, pessoal. Obrigado, um bom dia e até uma próxima. até uma próxima. Até sexta, hein? Tchau, Um tchau. abraço, até logo. Tchau, tchau.